Entrevista de Renato Gaúcho após a vitória do Fluminense sobre o Ulsan Hyundai por 4-2 e nessa parte ele fica revoltado com a atitude do Fluminense durante o jogo. Veja. Às vezes a gente precisa levantar um pouco mais a voz, às vezes a gente precisa cobrar firme, forte, porque as coisas que aconteceram, que não pode acontecer no momento que nós tomamos a virada, foi exatamente as coisas que eu mais cobro deles. Eles têm 90 minutos mais os descontos para ficarem focados. E no momento que você não fica focado no trabalho, não falam todos. Mas se um deixa de focar, 2 ou 3, as coisas vão acontecer. E às vezes você fica no caminho de uma competição, você sai de uma competição, justamente por não ter o foco necessário. Então, no momento que eu falo para eles, cobro deles, na teoria, mostro na prática, e as coisas deixam de acontecer em alguns momentos dentro do campo, é lógico que é meu trabalho cobrar deles. Nós cobrei, sim, firme, forte, voltamos contra a atitude, e aí a gente deixou de ficar focado no trabalho. É isso que não pode acontecer. E nós pagamos por não estarmos focados. E poderíamos pagar caro hoje. Então, quando eu cobro deles, falo para eles no vídeo, falo isso diariamente, mostro, dou exemplos, treinamos, para eles terem essa atenção durante o tempo todo. Então, é inadmissível. Inadmissível o que aconteceu nos últimos 15 minutos depois da parada técnica. E eu venho cobrando muito isso deles. E tomamos a virada justamente por isso. Você tem que ficar focado no trabalho, ainda mais no futebol. As coisas em 10, 15, 20 segundos eu mostro para eles. As coisas acontecem a favor e contra. E não ficamos focados e tomamos a virada. Aí você tem que ficar correndo atrás. Já é difícil fazer gol. Aí vem um sofrimento por parte dos torcedores. Aí vem o adversário fazendo cera. Aí começa a dar o desespero. Graças a Deus a gente virou o jogo hoje. Mas a cobrança vai continuar amanhã. Porque, como eu falei, né? Às vezes você não consegue a virada. E a gente paga por um erro de não estarmos focados no trabalho. É isso que eu falo para eles que é inadmissível. Foi essa cobrança que eu tive com eles no intervalo do jogo. A diferença foi o foco. Então, eu venho alertando bastante o meu grupo sobre isso. Em alguns jogos do Campeonato Brasileiro também aconteceu, a gente deixou escapar pontos importantes contra o Atlético Mineiro, contra o Vitória dentro do Maracanã, justamente porque a equipe não estava focada o tempo todo. E no futebol as coisas acontecem. Então hoje não é porque nós temos alguns jogos a mais do que o adversário, de repente a parte física. Não, meu time está bem na parte física também, como o adversário também está. O que fez a diferença foi justamente isso. Nós não tivemos o foco no final do primeiro tempo e nós pagamos por isso. E o preço poderia ter sido maior. Então não tem que dar desculpa. A minha cobrança vai ser exatamente em cima disso, porque eu tenho falado para eles ficarem focados o tempo todo. E no momento que a gente não fica ligado, não fica concentrado na partida, acontece o que aconteceu no final do primeiro tempo. Se nós estivéssemos concentrados e focados desde o início, como nós estávamos, desde a partida que inclusive nós fizemos contra o Borussia durante o tempo todo, nós não teríamos tomado a virada, com todo o respeito ao adversário. Nós tomamos porque nós nos desconcentramos. É isso que não pode acontecer no futebol de maneira alguma e em hipótese alguma, porque daqui a pouco essa falta de foco faz com que a gente volte mais cedo para o Brasil. É o que a gente não quer. E essa vai ser, pode ter certeza, a cobrança em cima do meu grupo. Como eu já venho cobrando isso deles, eu vou continuar cobrando.